Tem aqui essas latas empilhadas e me pergunta o total de latas. Quantas latas eu tenho aqui nessa pilha? Vamos dar uma olhada nisso daí. Então vem comigo, pessoal. Eu tenho aqui essa pilha de latas, onde eu tenho aí essa sequência. Eu começo com uma lata, depois eu vou para 3, em seguida 5. Então isso daqui já me indica que eu vou ter um tipo de sequência. Então eu comecei tendo uma lata, depois 3, 5 e assim por diante. Não sei quantas latas eu tenho na última, mas eu sei que ele é um elemento na posição 20, é meu A20. Olhando para esse daqui, claramente a gente vê que está se tratando de uma progressão aritmética, de uma PA. Por quê? Qualquer elemento que eu pego menos o anterior, eu tenho a minha razão, que é sempre o mesmo valor. E aqui a minha razão é, como eu disse, pego um elemento e subtrai o anterior. Por exemplo, 3 menos 1, eu tenho a razão 2. Então, se eu quero saber o total de latas, primeiramente eu vou descobrir quantas latas eu tenho na minha última fileira. Para isso, basta fazer o termo geral. Eu quero descobrir quem é meu A20. A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. O A20 eu quero descobrir. Meu primeiro termo eu tenho apenas uma lata. Eu quero descobrir quantos elementos eu tenho na posição 20. Então o meu enésimo aqui vale 20. Menos 1 vezes a razão, que é 2. Então o A20 é dado por 1 mais 19 vezes 2. Lembra que aqui eu não posso somar 1 mais 19. Primeiro, multiplicação. Então, quando eu faço ali 19 vezes 2, eu tenho 38. 38 mais 1, 39. Ou seja, na minha última fileira aqui, eu tenho 39 latas. E agora, para saber quantas latas eu tenho no total, basta fazer a minha soma. E a soma da PA, a gente, recordando aqui, é pegar o primeiro termo, somado com o meu último, que nesse caso é o 20º, vezes o total de elementos, eu tenho 20 elementos, dividido por 2. Então basta substituir. A soma dos 20 primeiros termos, ou seja, a soma do total de latas, vai ser 1 mais 39 vezes 20 dividido por 2. Então aqui eu posso simplificar. 20 dividido por 2 é 10. E 1 mais 39, 40. 40 vezes 10, então a gente tem um total de 400 latas. Então, essa pilha, se ela estiver totalmente completa, a gente vai ter 400 latas. Um exercício de PA que envolveu tanto o termo geral como a soma dos seus termos.